já chegou. Oi, Facebook agora. Conectou agora no Instagram e no Facebook. Tudo bem? Estamos aqui iniciando, então, mais uma live. E hoje o tema para falar com vocês é sobre um lugar, né? O seu lugar no seu sistema familiar. Então, estou iniciando, esperando as pessoas chegarem. Camila chegou. Oi, Cá. Cá sempre presente aqui, né? Obrigada, querida, por prestigiar. Já mandando coração. Pode mandar coração que eu gosto. Quem não gosta, né, gente? A gente vai fazer transmissão ao vivo e passar algum conhecimento. Tá? É gostoso ter o contato, o comentário, né, de quem está aí do outro lado, para a gente ter essa troca, né? Já que a gente está fazendo ao vivo e tem essa possibilidade de trocar e de falar, né, um pouco mais. Também é uma boa oportunidade para você que está aí assistindo, se você tem alguma pergunta, alguma questão que já dê para eu ajudar, enfim, que a gente sempre fale por aqui. A Tati também está presente. Obrigada, Tati, pela presença. Ai, Cá, obrigada. Que amor, seus vídeos são incríveis, que delícia. Hoje eu constelei uma pessoa que falou também que ela chegou a me conhecer pelo Instagram. Então, é interessante também a gente pensar que tem diversas possibilidades aí, outras redes sociais, né, para a gente se conectar com as pessoas. Mas então é isso. A Carla chegou. Oi, Carla, tudo bem? Que legal, gente, que vocês estão por aqui. Então, eu vou começar o tema de hoje, vou falar sobre a ordem da hierarquia, então, né, falando um pouco sobre o seu lugar, especificamente falando, né, qual o seu lugar no seu sistema familiar. É sempre importante a gente lembrar que a gente tem essa possibilidade de olhar qual é o nosso lugar de fato dentro do nosso sistema familiar, né? Então, e aí quando eu faço essa live, quando eu faço essa transmissão ao vivo, a ideia é realmente a gente poder ter um olhar para algumas coisas que nos incomodam, ter um olhar para as coisas que né, ainda pegam, e a gente fala, poxa, só de ouvir, às vezes tem uma pessoa que tem uma questão parecida com a minha, aí eu já consigo me constelar, já consigo aprender um pouquinho. Camila dizendo que precisa constelar. Cara, é só marcar. Vamos marcar, então. Bom, eu queria falar um lembrete para vocês. Aqui no Facebook eu coloquei no header da própria live, né, que tem a palestra. Vou fazer uma palestra online falando da aplicação da constelação familiar no dia a dia. Vai ser nessa quarta-feira agora, às 8 horas da noite. No Instagram, quem quiser se inscrever pode entrar também pelo link na bio. Tem lá um linkzinho, né, que pode clicar. O que acontece, assim, né? A gente fala e eu explico muito sobre a constelação, sobre a técnica, sobre como funciona. E, no fundo, as pessoas falam, tá, mas como que isso se aplica para o meu dia a dia? O que eu vou ganhar se eu fizer uma constelação? O que eu vou resolver quando eu faço uma constelação? E esse é o tema da palestra, né? Então, eu queria convidar todo mundo que está aqui, todo mundo que está vendo esse vídeo, ou que vai ver esse vídeo depois, a se inscrever, tem que entrar no link e se inscrever. Tem muitas pessoas que estão confirmando a presença só no evento no Facebook. Não adianta só confirmar, porque a palestra não é no Facebook, ela é online, mas é uma outra plataforma. Quando você se inscreve, você recebe por e-mail o link para entrar. E aí, por que é outro lugar, né? Porque lá você pode mandar pergunta prévia, a gente tem um chat que a gente pode ir trocando, né? Realmente recebendo as perguntas e respondendo. Então, quem quiser participar tem que se inscrever por e-mail, né? Nesse link que está aqui, para poder receber depois o link para entrar mesmo na palestra no dia, tá? Da mesma maneira, é online, você entra na sua casa, você se conecta lá, não tem que baixar aplicativo, não, é só um link mesmo que você acessa na página, e aí a gente vai estar lá, a gente vai se ver, tá? Então é quarta-feira, às 8 horas da noite, espero vocês. Legal, Tati, que você vai se inscrever, Rodrigo tá aí, Marta, legal. Gente, vou falar então sobre o tema, que é, como eu falei, a Marta dizendo que amou fazer a constelação, maravilhoso. A Gabi também fez constelação. Que legal, gente. Que bom que vocês estão aqui. Obrigada. Paulo tá aí. Ei, que legal, Paulo Sete. Legal. Gente, obrigada pela presença de vocês. Então, assim, né, falando sobre o tema do meu lugar, né, que é o tema da live de hoje, enfim, agora que o pessoal já chegou. Quando a gente faz a constelação, eu costumo comentar isso para vocês, a gente sempre segue as ordens do amor, né? A gente busca um equilíbrio no sistema familiar e
vamos lá, né? Se a gente está buscando o equilíbrio, a gente tem que se basear em alguma coisa para equilibrar, né? Eu falo, assim, de uma maneira até um pouco mais lógica, digamos, talvez até pela minha formação, né, de engenheira, é que, poxa, se eu estou equilibrando, eu tenho que saber, eu vou me equilibrar em cima do quê? Né? Senão, como que eu vou achar um equilíbrio se eu não sei exatamente o ponto de apoio, eu não sei exatamente onde eu vou? O que o Bert Hellinger fez, quando ele descobriu as constelações, ele descobriu que existem, que os nossos, né, que os sistemas aos quais a gente pertence, eles estão ligados e eles são equilibrados, então, por 3 ordens. Uma é a ordem do direito de pertencer, que eu cheguei a falar na live na sexta-feira. A outra é a ordem da hierarquia, que tem a ver com essa do nosso lugar. E a outra é a ordem do equilíbrio de troca, que fala muito sobre os relacionamentos, como a gente se relaciona. Então, Gisela está aí também. Tudo bem, Gisela? Que legal. Bom, então o que acontece? Gisela daqui a pouco está no grupo à noite. A gente tem um grupo agora às 7 horas, o grupo online, né, de constelação também, que eu explico um pouco mais de constelação. A gente faz constelações online. Gisela está participando. Bom, então, aí o que acontece? Dentro da ordem da hierarquia, que é a segunda ordem que eu mencionei para vocês, ela diz o quê? Né, que a gente precisa saber qual é o nosso lugar. E aí, tá bom, né? Como que eu sei qual que é o meu lugar? Como que eu entro no meu lugar dentro do meu sistema familiar? O meu sistema, né? O sistema em que eu pertenço é o sistema da minha família. Significa que eu tô lá no meu lugarzinho, acima de mim tem meu pai e minha mãe, acima do meu pai e da minha mãe tem os meus avós, os pais deles, os bisavós e etc. O Bert fala, e isso é muito importante a gente entender, que cada um tem uma ordem nessa hierarquia. E quem chegou primeiro é maior do que quem veio depois. E isso é muito importante. Por quê? Porque por amor, e por isso que chama as ordens do amor, muitas vezes os filhos querem inverter o papel e eles querem fazer as coisas pelos pais, querem resolver os problemas pelos pais. E aí, quando o filho sente a ausência de um dos pais, ou ele sente que um pai está tirando o outro, né, daquela relação, o que ele faz? Ele entra naquele lugar. E aí ele, então, não está no seu lugar de filho especificamente. Como que como que a gente consegue tangibilizar isso, a gente consegue ver esse comportamento, né? Antes de falar isso, eu queria só lembrar uma outra coisa, que é muito importante também. Quando a gente fala de amor incondicional, a gente sempre fala e olha do amor incondicional dos pais para os filhos. Só que a gente, não sei quantos de vocês já pensaram o quanto, e quanto vocês têm filhos, né? Se vocês têm filhos, o quanto os filhos amam os pais incondicionalmente, né? Principalmente quando a gente tem filhos pequenos, a gente percebe que os nossos filhos olham para a gente como se fosse, né, o super-herói, ou como se fosse tudo para eles. E aí que entra a base dessa ordem, é o amor incondicional. Só que o Bert fala exatamente isso. O amor incondicional, qualquer amor, ele tem que ter uma ordem por trás. Se a gente não obedecer a ordem, a gente pode causar emaranhamentos no sistema. A gente cria nós, a gente cria, né, momentos em que a energia não flui como ela poderia fluir. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, uma situação em que os pais não se entendem, que os pais se separaram, e aí a mãe fica falando mal do pai para o filho, ou o pai fica falando mal da mãe para o filho, o que acontece? O filho, ele é obrigado, ele se sente obrigado a tomar partido de um dos dois lados. E quando ele toma partido, é como se ele se rompesse na metade. Por quê? Porque ele tem o pai e a mãe dentro dele. Então, ele tomar partido de um e de outro só é prejudicial para a vida dele. Aí ele começa a assumir o papel do outro. Né? E isso é realmente muito prejudicial para a nossa vida, se a gente está nessa situação. A gente começa a viver algumas situações para repetir histórias do nosso pai ou da nossa mãe, porque a gente repete, a gente se coloca no lugar deles, né? Então, o que a gente precisa fazer? Isso é muito comum eu perceber em constelações, é por isso que eu estou falando nesse vídeo aqui, porque é realmente algo... Vou olhar agora para a câmera do Instagram um pouquinho. É muito comum a gente olhar durante a constelação, a gente fazer uma constelação... Enquanto eu faço a constelação, a gente percebe que os filhos, né, e não importa de que idade que sejam, tá, gente? A gente faz movimentos inconscientes para seguir os nossos pais, para dar lugar aos nossos pais. Numa constelação que eu fiz hoje, agora há pouco, hoje à tarde, né? Uma pessoa, ela tinha uma situação na vida dela,
em que ela estava emaranhada e está numa situação de, como se diz, né, eu não sei como que vai seguir o meu relacionamento, e na hora que a gente foi olhar para o relacionamento dos pais, é exatamente a mesma situação. E para que ela está vivendo aquilo na vida dela? Porque inconscientemente, ela não sabe, né? Não é racional, ela sabe agora que fez a constelação, mas inconscientemente ela faz esse movimento para quê? Para que o pai a veja, para que, né, com aquele movimento de, olha, pai, tudo por você. Estou fazendo tudo para que você me veja, para dar lugar ao que você está sentindo, para dar lugar a tudo que você passou. Então, quando a gente faz isso, a gente não está no nosso lugar. E isso é o mais importante. Né? Então, que a gente possa, e esse é um exercício que a gente pode fazer nós mesmos, né, em casa, fazendo uma meditação. Até na semana passada eu falei com uma pessoa, eu falei, a constelação a gente pode fazer de várias maneiras. A gente pode agendar e vir fazer uma constelação, né, com um constelador como eu, que vai lá e vai olhar de uma maneira imparcial, vai olhar a situação de fora. Mas a gente pode também, se a gente tiver essa presença, né, de estar no nosso centro e saber e se descolar da situação e falar, bom, deixa eu olhar a situação de fora, a gente pode fazer isso numa meditação. A gente pode fechar, então, os olhos e colocar os nossos pais na nossa frente, né? Numa meditação de olhos fechados, a gente pode fazer esse movimento. Coloca os nossos pais na nossa frente e a gente vê qual é o tamanho deles. Se eles são maiores ou menores. Se a gente enxerga os nossos pais como menores que a gente está invertendo o lugar. A gente está se colocando maior, sendo que na hierarquia a gente é menor. Então, esse exercício, mesmo que eu convido vocês a fazerem, vocês podem fazer na casa de vocês, enfim, quando vocês estiverem vendo esse vídeo também, né? Depois dá um pause aí, depois que se você vir esse vídeo depois, dá um pause aí e faz esse exercício, faz esse movimento, fecha os olhos, e coloca primeiro a sua mãe na sua frente. Enxerga, ela é maior ou menor que você? Como que você a vê? No momento calmo, né? No ambiente que você consiga se desconectar de fora, né? Vem para o seu centro e percebe como que você enxerga a sua mãe. E aí, ao ver, né, o tamanho que você a enxerga, você pode falar, eu vejo você, eu sou menor do que você, mesmo que você a veja menor. Você pode falar, eu sou menor do que você, porque assim você se coloca no seu lugar correto, né? E aí você também pode falar isso para ela, né? Eu fico agora no meu lugar de filho ou filha. E você pode fazer a mesma coisa para o seu pai. Fecha os olhos, enxerga o seu pai, vê qual é o lugar que ele está, e faz a mesma coisa. E fala para ele, eu vejo você, eu sou menor do que você. E agora eu me coloco no meu lugar de filho. Vocês podem adicionar outras coisas, né? Com muito respeito por toda a história que vocês viveram, eu agora sigo a minha história, no meu lugar. E isso é o mais importante, é a gente saber que a nossa história, a gente está no nosso lugar. E eu até comentei com uma pessoa que eu fiz a constelação de à tarde, eu falei, olha, isso a gente vê muito nas constelações, a gente se envolvendo nas questões dos nossos pais, né? Ai, Aline, que bom ver você aqui também, que gostoso. Ela colocou aqui, bom te ouvir novamente. A Aline participou de um grupo anterior, né, da constelação, grupo online. A Marta, que legal, adorei a dica, tenho feito meditação há algum tempo, mas não sabia que podia fazer assim. Pode fazer assim, sim, vocês podem fechar os olhos Só que realmente tem que ter muita concentração e tem que estar bem no seu centro, naquele momento, né, e enxergar, e aí sem julgamento, né, porque às vezes a gente fica na nossa cabeça assim, mas a minha mãe tem que ser maior, eu tenho que ser menor, então a gente nem dá chance para ver de fato como que a gente enxerga, a gente já chega cheio de julgamento. Então, se a gente consegue estar no nosso centro e olhar, por isso que muitas vezes é legal até fazer isso guiado, eu acabo fazendo isso muitas vezes, né, com as pessoas que vêm se constelar, a gente percebe isso, assim, que a gente se vê maior ou menor, ou a gente vê a mãe muito distante, ou o pai muito distante, ou vê sua mãe não vê o pai. Então, a gente consegue perceber que está faltando, tem lugar faltando, né, independente se os pais estão vivos, se os pais estão aqui, a gente pode fazer esse movimento, a gente pode ter esse olhar e fazer essa constelação dessa maneira para nós mesmos. Como eu falei, e como eu falo nos vídeos, assim, a gente
a constelação a gente faz de diversas maneiras, né? Vocês fazem constelação, às vezes, ouvindo, vendo vídeos mesmo no YouTube, só de ouvir falar alguma coisa, já cai uma ficha, isso já é um olhar diferente, trazer a consciência de uma maneira diferente, essa meditação, ou mesmo, né, marcar e fazer uma constelação, né? Outra maneira é o grupo, tem o grupo online, como eu falei. Eu conduzo os grupos online, né, que tem um grupo de 10 a 12 pessoas, e nesse grupo a gente fala sobre teoria e aprofunda na constelação, e é muito interessante. E aí, além da teoria, né, na metade do encontro, eu faço uma constelação, sorteio uma pessoa para constelar. As outras pessoas que não foram sorteadas e que estão presentes, né, com as câmeras fechadas e tudo, né, nesse momento, elas conseguem, elas só assistem, né, elas não são vistas. Elas assistem a constelação da outra pessoa e elas se veem muito naquela situação. É muito normal, e a Aline está aqui, né, para dizer, a Fernanda acabou de chegar também, é muito normal, quando a gente assiste a constelação de outra pessoa, parece que a gente está se constelando também. Né? É super normal o relato das pessoas falarem, nossa, parece que a constelação dela era eu que estava ali, não era ela. Porque a gente realmente tem muitas coisas em comum uns com os outros. Então, é uma outra maneira de constelar, você assistir constelação. Então, se tiver na sua cidade, um lugar em que você consiga participar como representante ou ir lá assistir, também é muito legal. Né? A própria participação no grupo online também é interessante, porque você acaba se constelando de ver o outro. Né? Então, como eu falei, essa meditação lá é o exemplo, diversas maneiras. O mais importante é a gente saber que a gente tem o nosso lugar, e o nosso lugar é o lugar de filho. Quando a gente está, né, quando eu olho com relação aos nossos pais, claro, quando a gente tem filhos, a gente tem lugar de pais aos nossos filhos, e a gente também tem que tomar o mesmo cuidado de falar para eles, vocês têm o seu lugar de filho, vocês são pequenos, eu sou grande, eu resolvo, né, então a gente tem cada um o seu lugar. Né? E isso é o mais importante. Quando a gente está no nosso lugar, a nossa vida flui de uma maneira muito diferente, né? Muito legal. Ai, que linda, Aline. Como sou grata por este curso, me ajudou bastante em vários setores da minha vida. Bom demais. A Aline, como eu falei, ela participou da turma anterior, que acabou no ano passado. A gente está com essa turma em andamento agora, vai ter outra iniciando um pouco mais para frente. Mas o recado que eu queria passar para vocês, de já agora, se vocês quiserem participar, essa palestra online que vai acontecer na quarta à noite, agora, quarta-feira, dia 7, às 8 horas da noite. É online também, é gratuita também, né? É um momento que a gente vai ter para falar com mais profundidade sobre a aplicação da constelação no nosso dia a dia. Então, esse é um exemplo que eu acabei de dar para vocês, do nosso lugar. Por que eu fiz a live, né? Porque quando eu vou montando o material da palestra, vou achando que a palestra está ficando muito grande e falo, puxa, não dá para dar tanto conteúdo, deixa eu diminuir. Aí eu quero ir fazendo um pouco antes, vou colocando nas lives esses conteúdos para vocês já se aquecerem, né, e participarem. Então, vamos lá, só o último lembrete, né? Quem quiser participar da palestra tem que se inscrever no link que está aqui, ou no Facebook, ou no Instagram, no link na bio, porque aí você recebe por e-mail para entrar na palestra. Não adianta só confirmar a presença aqui no Facebook, tá, gente? Porque tem um evento lá que eu criei no Facebook, mas lá tem um link também. A palestra não vai ser no Facebook, é uma outra plataforma, vocês recebem o link, entram e se cadastram. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, adorei ver tanta gente aqui, tanta gente querida, que já conversei, a Juliana Beltrán também, que legal, Ju, que você está aqui, a Marta também. Muito legal ver vocês aqui, né? Faço constelação, depois a gente não se fala mais, fico com saudade, gente. Então, muito bom saber que vocês estão me seguindo, estão por perto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui. Quem vai assistir o vídeo depois, o vídeo vai ficar na timeline. Quem vai assistir o vídeo depois e quiser anotar aqui alguma pergunta, pode deixar escrito, que aí eu vou ler depois e respondo, tá bom? E a gente se vê, espero ver vocês na quarta-feira. É isso. Um beijo, viu? Ai, peraí, antes do beijo, a Ju falou que tenho feito todos os dias, cada dia está sendo melhor. Muito bom, porque a Ju, conversei com ela para fazer essa meditação, que legal. Essa meditação é uma coisa que a gente faz, e aí quando a gente vai repetindo, vai melhorando, né? Com tudo que a gente faz, a gente vai praticando, vai melhorando, e a gente vai vendo, a gente entrando no nosso lugar, né? Então, às vezes, de primeira, a gente não se enxerga menor, como a gente deveria se enxergar, mas a gente vai repetindo e a gente vai entrando no nosso lugar. Como eu falei, essa constelação que a gente vai fazendo nós mesmos aos pouquinhos, tá bom?
é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui. A gente se vê quarta-feira, tá bom? Beijo, tchau, tchau.